Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Flamengo define modelo de contratação de Davi Luiz. Vou explicar a você todas as informações que eu consegui receber sobre esse assunto com os dirigentes do Flamengo lá em Santos ontem. Vou falar também sobre a situação envolvendo Gabigol e os dirigentes santistas. Gabigol, depois do jogo, se irritou mais com os caras. O negócio não ficou muito bom e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais em nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o seu like. Começar falando do planejamento do Flamengo, porque o Flamengo hoje, o Flamengo decidiu, né? O vice-presidente de futebol, mais o técnico Renato Gaúcho, decidiram dar alguns dias de folga. O Flamengo vem numa batida, cara, muito exausta, assim, de viagens e tal. Com o fechamento do Maracanã, o Flamengo teve que jogar em Volta Redonda, então o jogo que a gente jogaria em casa, esse jogo também se tornou uma viagem. Enfim, então o Flamengo definiu que até quarta-feira o time está de folga. Então folga hoje, folga amanhã, folga segunda e folga terça. 4 dias, né? Hoje, amanhã é segunda, né, Guilherme? Então folga hoje, amanhã e terça, 3 dias. Isso, e quarta-feira se reapresenta e começa os treinamentos. Lembrando que o Flamengo vai ficar 12 dias sem jogar. 12 não, né? 14, 15 dias sem jogar. Só volta a jogar agora no próximo dia 12. Inclusive o jogo também é em São Paulo contra o Palmeiras. Jogo importantíssimo aqui em São Paulo, entre Flamengo e Palmeiras, mano. Aí é briga pra quem tá brigando pelo campeonato, é jogo que o Flamengo não pode vacilar, mas o Flamengo vai ter esse tempo aí, esse período de 14 dias para poder treinar. Período muito bom, pra quê? Renato corrigir posicionamento, botar o Andrés na posição que ele quer, mostrar o Andrés como o Flamengo joga, a mesma coisa com o Kennedy, para adaptação desses dois reforços que chegaram, para o Flamengo vai ser excelente esses 12 dias, 12 dias de treino, né? Vamos falar assim, é isso. Eu tô com 12 na cabeça, porque vão ser 12 dias de treino. Esses 12 dias de treino vão ser aí muito importante para o Flamengo, vai ser muito legal para essa questão de posicionamento, essa questão toda. Lembrando que nesses treinos não estarão presente a Arrascaeta, porque está convocado para a seleção uruguaia, Isla na chilena, Gabigol e Everton Ribeiro na seleção brasileira. E o Tite pode convocar mais um jogador do Flamengo, porque o rapaz lá de Portugal falou que não ia vir para o Brasil, ele está de olho em jogadores do Flamengo e do Palmeiras. E o nome que aparece na lista do senhor Adenor é o nome do volante William Arão. Ele está precisando de um volante na seleção, o nome que aparece é o nome do Arão, isso mesmo, o nome do Arão aí, um forte candidato a ser convocado para a seleção brasileira. A gente segue esperando, a gente segue vendo, vamos ver o que vai dar. Lembrando que nesse período não vai ter jogos do Flamengo, o jogo que seria a quarta contra o Grêmio foi adiado, o jogo do outro domingo também foi adiado e o jogo da outra quarta também foi adiado. Sendo assim, o Flamengo não tem jogos durante essa data FIFA. Flazoeiro, isso é bom ou isso é ruim? Mano, eu vou ser bem sincero a vocês, eu não sei classificar se é bom ou ruim. Por um lado é bom, porque o Flamengo vai ter esses 12 dias de treino. Por um outro lado, é ruim. E por que você fala que é ruim, Flazoeiro? Uma hora a gente vai ter que pagar esses jogos. Uma hora a gente vai ter que jogar esses jogos. E às vezes você joga esse jogo tudo embolado. Você joga esse jogo uma semana outra, você já vem desgastado de outras competições e tal. Então, uma hora a gente vai ter que jogar. O Campeonato Brasileiro não vai acabar sem a gente jogar esses jogos. Então a gente tem que ficar ligado e atento nisso, tá certo? Bom, vamos
mudar de assunto, vamos falar agora sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Lembrando que quando acabar essa live, quando acabar esse vídeo, eu vou fazer uma live no Insta falando sobre o sorteio do bolão, tá? Que tá, mano, tem um tempão que tô devendo 2 bolão já, os 2 bolões de 4-0, então quando acabar essa live aqui eu vou fazer lá, tá bom? Bom, falar de Gabigol. A situação do Gabigol é a seguinte, ele ficou muito, mano, o Gabigol ficou muito chateado com a maneira que os dirigentes do Santos ontem tratou ele lá na Vila. O que acontece? Como eu falei aqui no pós-jogo, acabou o primeiro tempo, os caras começaram a xingar o Gabigol, mano, mas xingando mesmo, tipo, nada a ver, sabe? E daí ele falou, olha, eu tenho 10 anos de Santos, o meu pai é santista, a minha família mora aqui em Santos, eu moro aqui em Santos, né, porque ele tem casa lá, apesar de trabalhar no Rio, ele mora em Santos. E daí ele falou, eu tenho 10 anos, eu fiquei 10 anos aqui no clube, o último título do Santos eu estava aqui no clube, e assim, ele falou, eu acho que os dirigentes deveriam me respeitar, porque, tipo assim, eu tenho um respeito enorme por essa casa. Eu fui criado aqui, ele falou, até falei no meu Twitter um dia antes, que eu gosto de voltar aqui, eu gosto de jogar aqui e tal. E ele falou exatamente isso. Eu tenho um respeito enorme por essa casa, eu tenho um respeito enorme pelo Santos. E daí ele pediu que tivesse mais respeito e falou, olha, o problema é que quando acabou o primeiro tempo, os caras me xingaram, e na volta eu já voltei marcando 3 gols. Eles mexeram com a pessoa errada, ou seja, provocaram o cara, aí daí fica um monte de gente, ah não, porque o Gabigol tem que respeitar o Santos. Mano, o Gabigol não desrespeitou o Santos em momento nenhum. Os caras começaram a xingar e tal, só jogando. Mano, aí daí é jogo quente, né? Jogador discute jogador cai, jogador briga com o juiz. Jogo quente, mano, jogo quente. E daí o jogador foi, os dirigentes, né, do Santos estavam lá, foram e começaram a xingar o cara, a gritar. E daí, só que, mano, a vila é muito pequena. A Vila Belmiro, mano, é pequenininha mesmo, assim, o estádio. Então, tipo, você fala na arquibancada, o cara ouve, mano. Então, assim, nessa dos caras começaram a gritar com ele começou a gritar com os caras, e daí, quando ele voltou, ele marcou 3 gols, mas deu pra ver que ele tava chateado, assim, até na entrevista, ele não quis provocar mais os caras, sabe? Só falou isso, mexeram com a pessoa errada. Vou falar de Davi Luiz. Mano, vou falar de Davi Luiz aqui, e eu acho que é a última vez que eu falo de Davi Luiz no canal, porque cada hora alguém fala alguma coisa. Ontem eu tive com pessoas do futebol do Flamengo e eu falei assim, por favor, me fala a verdade sobre Davi Luiz. Que eu não sou muito de ficar ligando, não gosto de ficar perturbando assim, não. Só quando tem alguma parada assim muito, eu vou lá e ligo, mas eu gosto mais de falar com o cara aqui, ó, porque mentir olhando no olho ninguém consegue, né? A situação do Davi Luiz é a seguinte, qual é o modelo de contratação que o Flamengo adotou com o Davi Luiz? O mesmo que adotou com o Felipe Luiz. Você lembra? Vou contar a história para vocês. O Flamengo olhou pro Felipe Luiz, o Flamengo quis contratar o Felipe Luiz veio para a Copa América, o Flamengo se reuniu, o jogador não falou nada, o jogador pediu uma semana de folga, ficou quase um mês lá em Jaraguá do Sul, e aquilo foi enrolando, até que chegou uma hora que o Felipe Luiz veio para o Flamengo. É o mesmo modelo de negócio. Davi Luiz, nesse momento, está sem clube, não tem contrato, então ainda que a janela feche, acho que a janela fecha amanhã, né? Se eu não me engano, dia 28 é hoje. A janela fecha hoje, meia-noite, ou fecha dia 30. Que tem uma janela que fecha dia 28, tem outra que fecha dia 31, agosto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto é 31. Então, e tem outra que fecha no dia 31. Então a situação é a seguinte, o Flamengo adota uma postura de paciência com o Davi Luiz. Recebi informação de que não está tendo essas reuniões, não pode ser que conversas tenham. Teve até uma hora que eu falei, mas vem cá, qual foi a última vez que você viu o Davi Luiz? Daí a pessoa falou assim pra mim, a última vez que eu vi o Davi Luiz foi em 2019. Aí eu falei, mas qual foi a última vez que você falou com ele? Aí ele falou, falar eu não posso te falar, mas que eu vi foi em 2019. Então, não tá tendo essas reuniões presenciais,
isso aí, vocês podem ficar tranquilos que não está tendo essas reuniões presenciais. E o Flamengo adota o mesmo modelo que adotou com o Felipe Luiz, o modelo da paciência. O Flamengo não está pressionando, o Flamengo não está em cima, o Davi Luiz já sabe que o Flamengo quer ele, e o Flamengo está esperando para ver como é que vai ficar a situação. Para o Benfica, aparentemente ele já não vai mais. A situação dele no Benfica é uma situação muito ruim. Para outro clube da Europa, a gente não sabe. Então, assim, eu estou sendo muito sincero com vocês. A situação do Davi Luiz é essa. Foi isso que eu recebi de pessoas de dentro do futebol do Flamengo. Foi isso que pessoas me falaram. Que nesse momento não tem nada e o Flamengo adota a cautela. Isso, essa é a cautela. Está na mão dele. Vamos ver como é que vai ficar, tá certo? Família, hoje, 2 horas da tarde, eu vou lá na loja Nação Rubro-Negra da Rodoviária Tietê, aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo. Então, 2 da tarde, eu vou lá na loja hoje. Então, ó, você que está assistindo esse vídeo aí e mora em São Paulo, quiser me conhecer, brota lá na Nação Rubro-Negra da Rodoviária, vamos trocar ideia 2 da tarde, tá bom? Muito obrigado por tudo. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Valeu, rapaziada, tamo junto e é nóis.